Paz, igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos usando de palavra para podermos tratar de um tema ligado à fé. Mas antes de avançarmos, gostaria em primeiro lugar de render graças e louvores ao nosso omnipotente Pai, Criador do céu e da terra, a seu Filho Jesus Cristo, o nosso grande Redentor, e o Espírito Santo, nosso grande Consolador e Guia, por este momento que nos brindam para podermos louvar e adorarmos o seu santo nome e também, de certa forma, fortalecermos as nossas fés. Também vou aproveitar este momento para saudar esta amada congregação do Senhor, em três nomes da ordem divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito boa tarde. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Muito boa tarde. Estaremos assim a refletir sobre o tema, o impacto da fé na conquista das promessas do Senhor. E antes de entrarmos concretamente a fundo nesta temática, gostaria, em primeiro lugar, trocar os termos que compõem este mesmo tema. No entanto, quero primeiramente fazer uma análise dos termos: impacto, fé, conquista e, naturalmente, Senhor. Em relação ao primeiro termo, impacto, de conformidade com o dicionário de língua portuguesa, impacto é uma impressão forte deixada por alguma ação ou acontecimento. Também ainda pode ser entendida como um choque, uma ação calorosa, vibrante. A fé é já de domínio de quase todos. Até falar da fé quase que dispensa comentários. E é dos capítulos que muitos dos cristãos dominam quando nós falamos da definição da fé. É basicamente a condição primordial para se entender e se compreender a palavra de Deus. Então, a fé, nós podemos naturalmente nos apegar naquilo que já está expresso no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, primeiro, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um grande também teólogo, Risley, ele diz que a fé é simplesmente pôr em prática a palavra de Deus. Ou seja, é falar aquilo que Deus, de certa forma, também exige e pede que nós também falemos. A conquista, esse termo também não é muito desconhecido, mas nós podemos entender a conquista como a ação de lutar para se obter o que se quer. Ainda também pode ser um esforço empreendido para uma ação desejada. E em relação à promessa também o seu termo em si esgota comentários, é entendida como o compromisso de executar algo ou de realizar algo. E Senhor, todos nós já sabemos que Senhor é o nosso Deus, é o termo que Ele próprio se apresenta, que eu sou o Senhor. E temos Cristo como o Senhor dos Senhores. Então, é importante falar desta temática. Creio que é extremamente importante. É por meio da fé que os mundos nós compreendemos que foram criados através da palavra. É pela fé que nós cremos nas proezas do Senhor, nas maravilhas que o Senhor fez.
Nós, naturalmente, temos ouvido aquilo que aconteceu com o grande libertador Moisés na travessia do Mar Vermelho. São questões que só pela fé podemos compreender. Então, a natureza da fé, a fé tem uma natureza espiritual. Nós só podemos entender a fé também se formos espiritual. Porque a nossa mente humana não se compadece com as obras, com as proezas miraculosas do Senhor. O Senhor, naturalmente, faz grandes obras. E nós só podemos entendê-las quando também, naturalmente, formos espirituais e tivermos fé. Acreditarmos que o Senhor opera. E esta fé não vem também se nós não praticarmos exercícios, não formos disciplinados. Nós precisamos praticar exercícios que visam cultivar a própria fé, dar sustento à própria fé. Ter fé é importante, mas se não for completa, ainda assim não é importante. Podemos ver aquilo que aconteceu com Pedro, quando Jesus andava sobre as águas. Pedro pediu que também fosse ter com o mestre sobre as águas. Mas Pedro teve pouca fé. Pedro certamente desceu do barco, começou a caminhar, mas infelizmente a fé de Pedro não era suficiente. E muitos dos cristãos nos dias de hoje também não têm fé suficiente para aguentar os embates da vida. E quando se deparam com qualquer dificuldade, então esmorecem e, de certa forma, desistem. No entanto, nós precisamos estar firmes e acreditar naquilo que o Senhor nos promete, de que nada falha. O Senhor é infalível. Deus não mente. O que Deus profetizar, ou melhor, o que Deus disser, nós entendemos aquilo como uma profecia infalível, que não falha. Portanto, é importante que nós tenhamos fé, sim, mas uma fé grande, uma fé forte, para não acontecer tal como aconteceu com Pedro, que ao caminhar teve pouca fé e começou a afundar. Há muitos que, de certeza, começaram esta obra, mas por não terem uma fé forte, hoje desistiram. Hoje não caminham conosco. Eu quero buscar uma das palavras que o nosso amado reverendo Dutra havia nos deixado a quando da sua passagem em Benguela, em 2005, que falava muito sobre o sino que soa, que nós precisamos interpretar bem o sino que soa, porque o soar do sino, ou melhor, o som do verdadeiro sino, também só uma pessoa com verdadeira fé consegue discernir. E nós estávamos a viver naquela altura um momento em que o nosso grande adversário da igreja, em termos de legalidade da própria igreja, Afonso Nunes, estava como um astro. Estava a tentar confundir a opinião pública, confundiu, e até hoje tem estado a criar confusão nas mídias e não só, parecendo ser o líder espiritual da igreja. E nos faziam menção do verdadeiro sino, que nós devíamos ter capacidade de reconhecer o verdadeiro som que soa. E também haviam-nos dado a entender que os tambores cheios poderiam, sim senhor, passar sem fazer barulho. Mas aqueles tambores vazios certamente passariam e fariam muito barulho. Estavam a nos chamar a atenção de que tudo aquilo que nós víamos em termos de expansão nos órgãos de comunicação social e não só, não era algo para nós temermos. Nós devíamos estar firmes naquilo em que nós acreditamos. E nesses últimos dias, o Senhor tem estado a confirmar a sua palavra. Ainda, creio, no primeiro dia, tivemos a graça de ouvir a mesma mensagem por intermédio do reverendo Dutra, também na mesma linhagem, a nos chamar a atenção na firmeza da fé.
onde nos foi chamada a atenção que devemos ter o cuidado para que não trocássemos aquilo que é mais precioso com um prato de lentilhas. Está em jogo a firmeza, ser constante. Ter fé é ser constante na palavra, é ser disciplinado na palavra, é ter uma comunhão plena com Deus. Só assim conseguiremos entender as proezas do Senhor. Porque com a mente humana, tal como está escrito em Coríntios, não podemos entender. O homem espiritual discerne o que é espiritual, mas para o homem carnal lhe parece loucura. Não consegue entender porque a nossa mente é muito reduzida para compreender a magnitude de Deus. Tal como é a distância que nós temos do céu para a terra, também são os pensamentos que nós temos para com Deus. E os pensamentos de Deus certamente só são bons pensamentos, pensamentos de paz e que nos dão vida. Como obter a fé? A fé se obtém por intermédio da própria palavra. Lá no livro de Salmos, no capítulo 1, lá mesmo no início, um dos maiores livros da Bíblia, diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E lá no fim do mesmo capítulo diz, e tudo quanto ele for a fazer, prosperará. O que quer dizer que nós só teremos sucesso se estivermos de acordo com a palavra. Se nós não estivermos de acordo com a palavra, não teremos sucesso nenhum. E nós não podemos nos agarrar nos nossos próprios pensamentos. Também está lá em Provérbios, que diz que não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu creio que todos temos as nossas Bíblias e eu gostaria de ler bem este Provérbios, porque certamente, muitas das vezes, nos faz falta. Porque nós, às vezes, andamos com as circunstâncias do mundo. O mundo está a cair e nós queremos acreditar na filosofia da ciência. Queremos acreditar nas nossas mentalidades. Mas, enfim, devemos apenas nos apegar naquilo que Deus diz. E está aqui, eu convido todos a abrirem o livro de Provérbios no seu capítulo 3, versículo 5. E eu peço que me acompanhem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitos têm estado a olhar nos problemas e olham aquilo como uma barreira, mas na verdade Deus nos promete livramento, Deus nos promete salvação, Deus nos promete liberdade, Deus nos promete cura. Para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas. Também peço à congregação que também possamos consultar o primeiro capítulo de Lucas, no seu versículo 37. Paz, igreja, diz assim a palavra, porque para Deus nada é impossível. As nossas filosofias, as nossas análises, a ciência é falível. Mas Deus não falha. Deus é mestre da infalibilidade. Deus é o mestre do impossível. E Ele age no impossível. Deus é invisível, mas as suas obras são visíveis. As obras de Deus são visíveis. E podemos avaliar tudo quanto Deus fez.
o céu firme está no seu firmamento. As águas do mar firmes estão. Cada uma obedecendo por aquilo que foi criado. As águas do mar nunca ultrapassam. Sempre conhecem os seus limites. Todas as coisas obedecem a Deus. Por isso, peço que cada vez mais nos apeguemos na palavra de Deus. Só ela é a nossa fonte de inspiração e para que possamos alimentar a nossa fé. Porque se tivermos fé diminuta, fé pequena, não triunfamos e não alcançamos as promessas do Senhor. Para alcançarmos as promessas do Senhor, teremos de ter uma fé forte. Uma fé igual àquela que Jesus fez referência no centurião de Cafarnaum. Quando ele disse que nunca vi tanta fé como vejo aqui em Jerusalém. O próprio centurião, um chefe de uma grande equipa militar, tinha um seu homem, podemos tratá-lo de soldado enfermo. Mas ele foi ter com Jesus, foi ter com o mestre. E ele disse: mestre, eu tenho um servo enfermo. Eu preciso que o Senhor o cure. E certamente o que aconteceu foi, Jesus pediu que ele fosse, ou que fosse orientado para que fosse lá à casa, para impor a mão sobre o enfermo. Mas ele simplesmente disse: mestre, eu também tenho tropas, também tenho homens. Eu dou ordem e eles cumprem. A tua palavra me basta. A tua palavra me basta. E assim aconteceu. Jesus disse: vai, tenha fé, o teu servo é curado. E os relatos bíblicos nos mostram que na mesma hora que o mestre havia orientado isso, se cumpriu. Quando foi ter, procurou saber do intervalo do período e certamente na mesma hora que Jesus havia orientado, recebeu a cura. Amados irmãos, existem também algumas questões que colocam barreira na fé. E uma delas é a apostasia, é afastar-se de Deus. E o diabo, mestre do mal, tem estado a usar todas as formas para poder nos afastar do contato com a palavra e também do serviço da obra. O mundo é um dos grandes obstáculos que o cristão tem. E o que é o mundo? O mundo é um conjunto de sistemas que o próprio diabo, Satanás, usa de modo a perverter a ordem e também a desacreditar e a semear rebelião contra aquilo que são os princípios divinos. E também a Bíblia nos aconselha para nós não vivermos ou não andarmos de acordo ao mundo. Nós estamos no mundo, mas temos que andar de acordo à vontade de Deus. A nossa filosofia não é terrena, não é olhar nos problemas, porque a Bíblia também nos diz que fé é andar, mas não com esse globo ocular. É andar pela fé, é andar pela confiança. Não importa que digam que daqui a mais X quilômetros teremos obstáculos. Mas se Deus disser, vão, passem, não olha naquilo que é análise científica ou naquilo que é análise das pessoas. Cumpra apenas a ordem e a vontade de Deus. Foi assim que Moisés triunfou. Outro grande obstáculo na fé, outro empecilho na fé, é o medo. É o medo. Muitos começam bem, mas as circunstâncias da vida colocam medo e desistem. O que aconteceu com Pedro quando foi para ter com o mestre foi exatamente isso. Teve medo. Teve medo e começou a afundar. Venha o que vier. Eu fiquei muito alegre também quando
Sua Reverendíssima Dom Osório Marcos pediu, na altura, na abertura, que o nosso amado irmão, mestre Maximiliano, entoasse o hino Somos Tocoístas, venha o que vier, ainda que o mar desapareça. Quer dizer, isto é que é fé, é a fé que se exige. Porque nós não vamos compreender como é que um homem normal anda por cima das águas. Ouvimos atentamente também, aqui, por intermédio do bispo Jorge Alberto, que o martelo, o ferro, estava debaixo das águas, mas ficou a flutuar. Pelo juízo humano, isso é impossível. Pelo juízo humano, com um lodo, curar o cego de nascença é impossível? É impossível. Com o juízo humano, transformar a água em vinho é impossível. Com o juízo humano, entender que Mayamona foi trucidado com o trator, mas mesmo assim resistiu firme, é impossível. E os tocoístas são obrigados a serem detentores da fé forte, da fé de bravura, porque o seu mestre foi um mestre de bravura e um mestre de grande fé. Ninguém poderá entender aquilo que aconteceu se não tiver fé. E muitos nos chamam de loucos tocoístas. Eu, inclusive, tenho colegas que nos chamam de loucos e nos dizem, você também acredita nisso? E eu certamente digo em meu coração, as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Para ti é loucura. Será sempre loucura para os humanos. Outro problema também que se coloca na fé é confessar palavras negativas na nossa vida ou na nossa caminhada. Nós conhecemos alguns que quando vissem imagens estrondosas a serem erguidas por mãos humanas, nós não vamos conseguir. Os órgãos de comunicação social estão dominados. As obras imponentes estão a ser vistas diariamente. E havia até tempo que nós só víamos diariamente em todos os noticiários. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. O seu líder fez A, B, C e D. De semana a semana. E muitos olhavam para aquilo. Nós não sei se vamos ser capazes de derrubar esse Golias. Mas foram os órgãos de comunicação social que certamente vieram nos dizer: o Golias foi ao tapete. Lá em 2 de Coríntios, salvo erro 5:7, paz, igreja, porque andamos por fé e não por vista. O cristão nunca olha nos obstáculos e não anda por aquilo que vê. Ele anda na promessa e na confiança das palavras do Senhor. E nós temos a firme certeza que nós estamos a caminhar bem. Estamos a andar bem. E me atrevam que diga isso. A presença dos nossos visitantes, nossos irmãos do Brasil, é início do cumprimento de profecias. Nós praticamente temos domínio disso. Deus disse. E nós cremos que também chegará o momento que essa palavra não só vai ser
falada aqui, mas vai sair daqui para fora. E hoje temos a honra e a graça de observar isso. É uma grande alegria, porque as palavras se cumprem. O nosso líder espiritual, Simão Gonçalves Tocco, foi muito usado por Deus e falou muito. E os tocoístas só devem estar firmes. Nós temos a Bíblia como nosso único mandamento, regra e padrão de fé. Mas também as profecias, porque Deus usa os homens para falar. E tudo se cumpre porque as profecias estão a se cumprir. Está escrito, a minha palavra não sairá de mim vazia, sem que se cumpra, sem que se realize. E nós estamos a cumprir, aos nossos olhos estão a ver. Tal como aconteceu com Simeão, que lhe foi prometido que antes que morresse, visse Cristo. Hoje também alguns dos mais velhos nossos, antes de partirem, têm a honra de observar essa grande delegação da República Federativa do Brasil. Também precisamos compreender que, para termos vitória, precisamos declarar a própria vitória. Precisamos confessar o positivo, falar aquilo que Deus, de acordo com a sua palavra, tal como Deus orientara a Josué. Que se agarre no livro da lei, não se aparte-se da tua boca o livro da lei. Antes creia nele, medita, e então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Nós precisamos também confessar positivo. Muitos dizem assim, eu mesmo, eu já sou deficiente, ou eu mesmo, essa doença é minha. Oh, amado irmão, Cristo já morreu por ti. Como é que você diz que essa doença é minha? Você está a confessar negativo. E você está a dar asa para o diabo operar na tua vida. Porque você está a testemunhar e está a entrar em pacto com o próprio diabo. Nós devemos confessar positivo. Porque Deus já diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nada pode mais nos criar dificuldade. Ninguém pode dizer não, eu mesmo, esta é a minha doença. Você comprou a doença. Eu mesmo, eu já sou pobre. Amados irmãos, nós não vamos lutar pela riqueza material, mas a bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é completa. Isso de falar eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou coitadinho, eu sou doente, você está a amarrar a tua vida. Fala positivo, fala aquilo que Deus diz. Não fala o negativo. O negativo é o sistema do mundo que cria. Que não, daqui a X dias o petróleo vai subir. A vida vai ficar mais difícil, né, irmão? Vai ficar, porque isso está mal. O petróleo vai subir. Anda de acordo com aquilo que Deus diz. Que quem andar no meu caminho sempre será vitorioso. É falar, a segunda questão, para além de declarar, consiste em realizar, ou seja, ser escravo daquilo que se diz. Ir para a luta. Trabalhar de acordo com aquilo que a palavra exige. Você tem fé? Sim, senhor. Não é só falar tenho fé, é praticar as boas obras, é obedecer, é ser firme, é ser constante. É ser devoto. Deus diz, você tem que realizar. Tal como aconteceu com Abraão. Ele creu, dá-me o teu filho. Vá para o local A, eu estarei lá. E o próprio Abraão cumpriu. Não só ouviu, não só creu, mas cumpriu. Foi para tentar. Já estava a cumprir o mandamento de Deus. Foi quando ouviu que, meu filho Abraão, não faças isso.
É preciso ir para a prática da fé. Não simplesmente teoria. A teoria não se compadece com a fé. A fé é prática. É obedecer, é crer e é agir. É partir para a ação. E o outro procedimento, também importante, é receber. Receber as proezas do Senhor. Tal como aquela enferma que padecia, salvo erro, entre 12 anos, com o fluxo de sangue, ela em si mesma, semeando palavras positivas. Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, sararei. Se engajou e foi à luta naquela grande multidão. Podemos entender que não é fácil fazer uma imagem daquilo que poderia ser Jesus a ser seguido por multidões e conseguir chegar até Jesus e tocar na orla dos seus vestidos. Uma mulher, foi preciso ir à luta. Nós também não vamos conseguir vitórias de braços cruzados. Estaremos enganados se não trabalharmos. Temos que nos engajar, temos que nos aplicar, só assim conseguiremos. Porque também o termo conquista não é de mão beijada, é luta. Conquistar o que Moisés conquistou foram lutas. As travessias, as batalhas que o povo israelita teve até a terra prometida, não foi só que o Senhor disse que a terra está aí e certamente triunfaram. Foi preciso lutar. E nós todos somos obrigados a lutar. Se você orar com fé e nele confiar, tudo vai mudar. Se você orar com fé e nele confiar, tudo vai mudar. Se você orar com fé e e nele nele confiar, tudo vai mudar. Muito obrigado. De facto, as promessas existem, mas elas exigem de nós também sacrifício. E porque a própria Bíblia também nos recomenda que cada um deve levar a sua cruz. Levando a cruz não é algo simples. É algo que requer também muito esforço, muito empenho, muita dedicação. Há momentos de lágrimas, mas é aquilo que a Bíblia diz. Logo pela manhã, então vem a vitória, vem a alegria. Pode haver choros, pode haver lágrimas, mas a vitória vem, a alegria vem e nós esquecemos tudo. Hoje, certamente, o povo tocoista está sumamente alegre com a reposição da legalidade da igreja, do título da igreja. Mas eu ainda diria mais, um grande desafio. Mesmo que o governo não decretasse um novo decreto, passo o pleonasmo, mesmo assim, estaríamos firmes. Porque nós não dependemos do governo. O governo depende de Deus. Se o governo aprova, se não aprova, a nossa fé não se abala. Mas se aprovou, glória a Deus. E outro procedimento também importante na fé, após recebermos, tal como aconteceu com a mulher que estava enferma e logo que tocou na orla dos vestidos de Jesus, Jesus sentiu que alguém lhe tocara. E declarou Jesus que, mulher, a tua fé te salvou. A mesma mulher declarou que certamente estava atrás de Jesus, estava feliz pela cura, que estava a confirmar as palavras de Cristo. Nós, quando Deus nos dá vitória, que recebemos as conquistas ou as promessas estão conosco,
Então devemos proclamar, devemos mesmo dizer glória, glória ao Senhor, ao Senhor. Tal como Moisés, quando saltaram o rio ou o mar vermelho, compuseram um hino. Debitou? Debitou. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Miriam e sua irmã pegaram nos tamboris. A dança que nós estamos a demonstrar não começou hoje. Isso já é. Nós apenas só estamos a continuar. Começaram a dançar e a batucar. Glória ao Senhor, ao Senhor. Porque os nossos inimigos foram derrotados? Foram derrotados. E hoje nós também dançamos com alegria. Porque temos a firme certeza de que nada impedirá esta obra que o próprio Deus fundou. Eu não vou ser muito mais longo, mas quero dizer que existem grandiosos processos, grandiosos fenômenos, grandiosas obras que o próprio Deus operou. Vimos Daniel, o que aconteceu com Daniel? Os leões, as bocas dos leões ficaram cerradas, ficaram fechadas. Porque Daniel era um homem de muita fé, não de pouca fé. Não foi como Pedro que vacilou e depois tentou afundar. Orava de manhã, de tarde e de noite. Sempre em comum, em comunhão. Disciplina, muita oração. Assim teremos uma fé forte para vencer e calar a boca dos leões. Vimos também o que aconteceu com Josué. Cumprimento, jejum, vitória. Cumprimento, jejum, vitória. Eram vitórias sobre vitórias, porque estava cumprindo com aquilo que o próprio Senhor havia orientado. Por isso, amados irmãos, os ingleses dizem never give up. Nunca desistam da palavra do Senhor. Sejam sempre firmes, sempre constantes, sempre disciplinados. E as promessas do Senhor todas se cumprirão nas nossas vidas. Para terminar, há um hino. Nós não vamos cantar. Só estou a buscar alguns extratos na língua nacional umbundo que diz: Wata, Ombuete, Yekolelo, Taukayete. Segura no cajado da fé e não larga. O outro hino: Wata, Eti, Okuete. Segura o que você tem. Essa palavra que te é dada de graça hoje, segura com toda a tua força, toda a tua energia. E não larga. Wata, Eti, Okuete. E o outro hino também que não vamos cantar: Sukuwali kuminya okutuyo vola. Sukuwali kuminya okutuyo. Aleluia. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia. Sukuwali Sukuwali kuminya okutuyo vola. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia. Sukuwali kuminya okutuyo vola. Aleluia! Sukuwali kuminya okutuyo vola. Deus se comprometeu em nos libertar, em nos salvar. E por isso nós cantamos assim alegremente que Deus cumpriu. E tem estado a cumprir as suas promessas. E temos estado a observar nos nossos dias o cumprimento das profecias. Amados irmãos, chegando até aqui, penso que
podemos partilhar este momento para falar da fé. Um assunto não menos importante, muito vital para nós, enquanto cristãos, para alcançarmos as promessas do Senhor. Por isso, nesses 70 anos, glorifiquemos a Deus, adoremos a Deus, celebremos mesmo com júbilo, porque assim estaremos a cumprir com aquilo que é o procedimento, dar testemunho das obras que o próprio Senhor fez por nós. Esse povo, se não fosse Deus, estaria perdido. O gigante que havia se levantado, se não fosse Deus, estaria perdido. Mas graças a Deus, hoje continuamos firmes e fortes. Amém. Vitória é minha, vitória é minha, vitória é minha hoje. Sai fora, Satanás, dentro do meu coração. Vitória é minha hoje, vitória. Aleluia! Olha a maravilha! Olha a maravilha! Em nome do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor pastor José Ezequiel. Depois de esta grande lição, em nada nos impeça que digamos o seguinte: eu tenho fé em Deus. Diga ao irmão que está ao lado de si: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu penso que este é o terceiro dia nessas alegrias das comemorações
dos 70 anos da aliança com Deus. De manhã e de tarde temos estado aqui a nos alimentarmos espiritualmente, a recordarmos aquilo que são as promessas de Deus que se vão cumprindo paulatinamente no seio da igreja. E hoje redundam neste triunfo das celebrações dos 70 anos. Tem estado a passar por aqui de manhã e de noite. Vossos irmãos, vossos filhos, vossos responsáveis que vão nos apresentando, vão nos recordando aquilo que é necessário para as nossas vidas e para o futuro da igreja depois dos 70 anos. Não é demais recordar que esta amada equipa de irmãos vindas do além-mar, além deste convívio espiritual no nosso meio, também tem uma grande responsabilidade diante das pessoas que diariamente estão aqui a transmitir a palavra. Porque mesmo nas nossas lavras, quando semeamos algum produto, há necessidade de periodicamente velarmos se, na verdade, a semente está a crescer bem, se há alguma coisa que não está certa, se é preciso tirar um capim, uma ervazita. É verdade ou não é verdade? Na palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, na verdade, vive no nosso meio, mas é um tesouro. Tesouro é uma coisa importantíssima nos vasos de barro. Este vaso de barro é que precisa de ser controlado, se transmite bem. Está combinado? Então é nesse sentido que a nossa equipa, depois de cada mestre transmitir a sua palavra, vai dar a sua opinião sobre aquilo que ouvimos. Então é assim que vou passar o tempo ao senhor reverendo Uziel Dutra da Rosa, que tem por esta responsabilidade também, como presidente da banca examinadora dos nossos responsáveis, dar uma pequena avaliação. Ele vai dizer aquilo que achou do trabalho que acabou de ser desenvolvido. Para nós foi, na verdade, um grande alimento. Agora o mestre vai avaliar. É este tempo que eu vou passar ao reverendo Dutra para poder dizer aquilo que acha necessário sobre a bela dissertação do nosso jovem Ezequiel. Então, toda a atenção, por favor. Gostaríamos de convidar o nosso candidato que acabou de falar para retornar à tribuna, por favor. Queremos dizer à igreja, conforme já foi comunicado, que alguns já foram ouvidos por videoconferência, diretamente aqui de Angola, África, mais especificamente de Luanda, para o Rio de Janeiro, onde foi transmitido as suas palestras, as suas conferências, através da mídia eletrônica. E o exame foi feito por uma banca examinadora no SAGE Nacional, conforme vai ser lida a ata no momento oportuno da colação de grau. E estamos em preparativos finais para as diplomações, que acontecerão no momento que, com certeza, nos trará grande alegria. E no Rio de Janeiro foram ouvidos em nome do bacharelato, o irmão Geraldo Sebastião Mateus Manuel, com o tema Potencialidade da Apologética para a Defesa do Evangelho, estudo de caso na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Foi uma excelente apresentação que foi comentada pela banca examinadora no Brasil. 2 integrantes dessa banca foram substituídos devido a não estarem
na nossa equipa que veio representando as nossas instituições. Então, essa mesa ou essa banca, nesse momento, está sendo composta apresentando o nosso Instituto Teológico Simão Gonçalves Tocco, nosso líder maior presente, Sua Reverendíssima Dom Mário Caquete. E no Brasil, nós estamos representando, presidindo essa banca examinadora, professora doutora Claudete Correia, integrante da banca, doutor Daniel Montanha Mendes, integrante da banca, e o nosso reverendíssimo bispo e comendador João Carlos de Oliveira. Então somos os 5 integrantes. Esses microfones aqui não gostam muito do S, não, nem do S, nem do C, né? Quando dá 5, ele aumenta que nem aquela cobrazinha lá do desenho, né? Muito bem. José Augusto Chameli Ezequiel. Eu tenho o privilégio de vez em quando, encontrá-lo no Facebook. Desde aquela época. Mas uma coisa que marcou muito esse momento, às vezes você ouve uma mensagem num domingo, ou num dia de culto, e no outro culto, se for perguntar, aqueles que ouviram, muitos esqueceram até qual foi o texto lido, ou qual foi o tema da mensagem. E nós trouxemos uma palavra em 2005, tivemos aqui depois disso também, mas em 2005, já faz então 5 para 10, mais 9, 14 anos. E 14 anos depois, José Augusto Chameli Ezequiel lembra daquela mensagem. Isso, amados, é o resultado do impacto da fé, realmente na conquista das promessas do Senhor. E continue assim, com essa memória boa, ainda é bem jovem, né? E que a mensagem do Senhor sempre seja ouvida, entendida e guardada. Parabéns nesse ponto ao candidato. A banca examinadora não estará aqui oferecendo mensuração, que no Brasil vai de 0 a 10. Porque essa mensuração já foi feita por videoconferência e cada um candidato do bacharel, outro do mestrado e outro do doutorado, representando todos. Mas alguns comentários breves nós queremos fazer no sentido de parabenizar aqueles que nós estamos conseguindo ouvir. E aqueles que não ouvimos por razões outras, principalmente um pouco da enfermidade de ontem, que graças a Deus fomos muito bem atendidos. Eu tenho dito que estou 99% bom para não vir o orgulho de 100%, mas com certeza já estou 100%. Mas estou admitindo 99% para não vir o orgulho de dentro. Então quero parabenizar pelo tema e dizer que em nível de monografia, trabalho de conclusão de curso, um tema como esse seria muito fácil ser desenvolvido como um sermão, como uma mensagem. E o candidato, ele desenvolveu o tema como uma verdadeira conferência, como realmente a apresentação de uma monografia. Então nós estamos muito satisfeitos porque a banca não assistiu um sermão. Se tivesse assistido, Deus estaria abençoando da mesma forma. Mas academicamente, nós queremos parabenizar que não foi um sermão, mas uma conferência digna de um concluinte de um bacharelado em teologia.
Professora Claudete Corrêa. 2 minutos. Saudações à banca, examinadora aqui presente. E ao candidato, as minhas saudações. Análise do candidato, estava atentamente ouvindo o candidato, e eu costumo analisar desde as saudações, a postura, dicção, e como não temos tempo hábil, creio que o candidato, nós todos estamos assistindo, o candidato foi muito bem. O candidato saudou a banca. Eu costumo dizer, a aula, embora esteja toda a igreja presente, a aula é para a banca. Gosto que o candidato se atém à banca examinadora. Não importa a plateia presente. É como se a plateia não estivesse aqui. A plateia apenas está assistindo. Agora, a aula tem que ser direcionada à banca. Sempre se dirigindo à banca examinadora. Saudações houve. Postura. Algumas gesticulações bem branda. Mas o candidato gesticulou, não manteve eu analisei que o candidato, houve momentos que o candidato ficou nervoso. Foi tomado pelo nervosismo. Então, esquecer a plateia e se concentrar a banca examinadora. A dicção audível. Houve várias citações da fé cristã, como, por exemplo, citou Moisés. Houve definição da fé. E o candidato, houve muitos textos, muitas citações, como citações. O candidato se ateve às escrituras. O tema, não tive a oportunidade de ouvir o candidato no Brasil. Estou ouvindo agora, nesse momento. Mas o candidato foi muito bem. O candidato está de parabéns. Bacharelando em teologia, agora bacharel. Há uma grande responsabilidade. A igreja espera posturas firmes, posturas concentradas, palavras 100% verdadeiras, partindo do candidato. Eu acho que eu sei. Não existe isso para um bacharel, não existe isso para um mestre, não existe isso para um doutor. Aguarde que eu vou pesquisar. O candidato sempre deve ter essa postura e trazer a resposta. Nunca deixar, seja quem for, com a mente confusa. Então, isso é muito importante. Então, e parabéns à banca examinadora, ao nosso doutor que está aqui, ao reverendo Dutra, e aos demais que estão presentes. Muitos já são mestres, doutores, e está a nos ajudar. Parabéns ao candidato e a toda a igreja. Muito obrigado. Apenas para orientação, quando no início de sua palavra disse um grande teólogo, eu espero que o nome desse teólogo esteja no material escrito, mas quando a gente menciona, devemos mencionar quem foi. E quando não sabemos e não temos tempo de pesquisar, a gente omite, tá? E na língua portuguesa, muitas das vezes, não existe muitas vezes, apenas essas duas observações. Doutor Daniel, 2 minutos. Paz, igreja. É com muita alegria poder estar participando aqui, vindo da República Federativa do Brasil, Sua Excelência, demais bispos que estão aqui na mesa aqui, episcopal,
E eu quero dizer ao pastor, chame ele ali, que eu fico muito impactado pelo tema e desafiador que o irmão trouxe na monografia. Ao falar sobre fé, você tem que ter a consciência cristã genuína, latente dentro de você. Porque falar apenas da boca para fora e não viver o caráter de Cristo dentro de você é meramente uma palavra lançada ao vento. Mas eu fico assim impactado pelo testemunho cristão que você tem, tá? Pelas suas excelências, o Dom Mário Cacuete, nosso reverendíssimo bispo primaz, o Dom Osório Marcos, e pelo legado primordial que é o pilar dessa igreja, do irmão Simão Gonçalves Toco. Não abra mão e não negocie aquilo na vocação que Deus te deu. Você explanou um tema muito importante para o teu crescimento cristão. Embora a análise acadêmica, pedagógica, pelos doutores Reverendo Ziel Dutra e pela doutora Claudete, nesses pontos a ponderar, eu vejo você, irmão, como um grande pilar da palavra de Deus nessa nação. Avance cada vez mais em prol do teu chamado. Porque, irmãos, o que esse irmão está aqui e os demais que participaram das preleções, eles são uma referência desta igreja para esta nação. Como todos aqui. Então é muito importante, invistam no seu chamado. O nosso reverendíssimo, a sua excelência, o doutor Dom Osório Marcos, ele é uma pessoa assim que eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ele, sua excelência, o Dom Mário, e é uma pessoa assim como uma referência cristã aqui nessa nação. Então, isso é muito importante para vocês, igreja. Então, invistam, procurem estudar. As mamas, invistam seus filhos na escola. Como isso foi muito bem frisado pelo doutor reverendo meu xará Daniel Correia. Invistam. Líderes aqui presentes, bispos, invistam no chamado de vocês de crescimento. E o chamado de vocês está no poder dessa palavra. Deus os abençoe. Candidato, conte com as minhas orações. Mesmo lá do Brasil, eu vou estar intercedendo pela tua vida. Deus abençoe. Uma outra recomendação, se poderíamos assim dizer, é desenvolver um pouco em suas monografias e até mesmo quando for palestra ou conferência, um pouquinho do hebraico, um pouquinho do grego. Por exemplo, promessas do Senhor. Nós sabemos que a palavra Kyrios se refere a Jesus Cristo. Então, apenas essas observações para a gente melhorar cada vez mais. José Augusto, esperamos que numa próxima vez que aqui estivermos, sendo da vontade de Deus, sejamos aqui para um mestrado ou, quiçá, também para um doutorado. Parabéns, pode voltar. Faltam 2 minutos. Comentador, reverendíssimo bispo João Carlos de Oliveira. Paz, igreja. O reverendíssimo bispo Mário Cacuete, os reverendíssimos bispos, a mesa aqui composta, ao jovem pastor José Augusto, apenas para dizer que o mundo já não está mais aceitando certas mensagens.
A igreja, ela já tomou um corpo. E ela precisa de pessoas que manejem bem a palavra do Senhor. Recomendação do apóstolo Paulo. Ao levar ao ministério, a levar um homem, um obreiro, ele disse que maneje bem a palavra do Senhor. E até porque nós precisamos, quando entramos pela porta da igreja, nós éramos criança, tomávamos leitinho. Mas agora, não podemos ficar só no leitinho. Por quê? Porque o mundo está lá. E o mundo nos questiona. O mundo quer saber o que nós temos para oferecer. E precisamos de pessoas como você, pastor. Pessoas que tenham resposta para dar ao mundo. Que o mundo está perguntando para onde iremos. O que seremos. O que acontecerá. Você tem resposta. Por isso precisamos crescer na graça e no conhecimento. Não podemos ficar só na graça. Também não podemos ficar só no conhecimento. Porque o conhecimento, só ele sozinho, vai virar loucura. Nós precisamos crescer e precisamos de homens, obreiros, que realmente dê a resposta que o mundo quer. Porque alguém está nos perguntando lá fora, quando Jesus voltará? Você tem resposta? Para onde iremos? Você tem resposta. Para isso, estamos formando, abrimos academias para apresentar trabalhos que serão criticados. Mas eu quero te dizer, não leve essa crítica para a maldade. Essa crítica é para seu crescimento espiritual. Essa crítica é para te fortalecer. Crítica é para dizer quem é você. Eis ali um bacharel. Eis ali um homem que tem as palavras na sua boca. Que quando não puder falar, diz a Escritura, é melhor até que se cale. Se cale, se não tem resposta, não responda ao astuto segundo as suas astúcias. Deixa ele sozinho. Mas se souber responder, responda com galadia. Eis aí um bacharel. Que Deus abençoe, que Deus o guarde.